Olá, muito boa tarde. Eu sou Cauã de Freitas. E eu sou Madison Lopes, nós somos da Central de Notícias Uninter e este é o Fato Impacto, programa da TV Uninter que analisa acontecimentos e assuntos relevantes do Brasil e do mundo. Seja na política, na economia, na cultura ou em temas do cotidiano, aqui a gente conversa com especialistas para entender o que aconteceu e por que esse fato impacta a sua vida. Pois se é fato, tem impacto. Em março entrou em vigor a Lei número 15.211 de 2025, mais conhecida como ECA Digital. Trata-se de uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente que busca responder aos desafios do mundo conectado. A lei traz novas regras para as plataformas, como verificação real de idade, contas vinculadas a responsáveis e restrições ao uso de dados de menores. E busca, entre outros, o combate à adultização e a exposição a exposição de conteúdos impróprios que envolvem conteúdos sexuais e o direcionamento de publicidades. Para discutir esse assunto, no programa de hoje recebemos a Pamela Kelly, que é pedagoga do IBGPEX e especialista em educação especial e inclusiva com atuação direta com adolescentes e jovens. Seja muito bem-vinda ao programa, Pamela. Muito obrigada. E também está conosco Sharon Melissa, ela que é pesquisadora e professora de pós em neurociências com trabalho voltado ao uso consciente de telas e desenvolvimento humano. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, meninas, pelo convite. Obrigada, professora, pela companhia. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso receber vocês nesse programa, nesse bate-papo. Para quem assiste essa edição, por favor, participe, mande a sua contribuição, contribua com esse debate e também, se tiver perguntas, mande as suas perguntas. Eu já preparei várias perguntas. O ECA, ele está completando 30 ou 30, já tem mais de 30 anos, né? Eu queria saber por que precisou atualizar para o ambiente digital e o que muda em relação à proteção de crianças e adolescentes. O que o ECA Digital muda com relação a essa rede de proteção que já existia? Você quer começar, professora? Pode ser. Muito obrigada, professora. Então, assim, o ECA, né, ele é o Estatuto da Criança e do Adolescente e ele surge-se para a proteção integral da criança e do adolescente. Ele surgiu em 1990, numa época em que não existia-se a questão de internet, né? Então vamos pensar, tudo que foi trabalhado antigamente, todos os processos na proteção integral da criança, tanto familiar, educação, social, num contexto que não existia-se a era digital. Para isso, permitiu-se, né, essa atualização agora recente e essa atualização, conforme foi tanto para a questão, né, familiar somente, social e de educação, precisa também ter essas mesmas regras, essas mesmas normas também para o mundo digital. E para esse mundo digital, o que é necessário, né? Então nós falamos bastante sobre a internet é uma terra sem lei. Mas quando nós tratamos sobre criança e adolescente, não é bem assim. Então, tem um estatuto que rege, né, a criança, tem um estatuto que cuida da criança e que pensa no bem integral da criança. Então, para isso foi criado esse ECA Digital. Professora. Existem algumas atualizações, né, que a professora trouxe muito bem, porque a lei, o estatuto, desculpa, ele foi criado antes, então, da internet. Então, de uma maneira prática, o que mudou? Antigamente, já existiam leis, por exemplo, para propagandas dentro da TV. Existia um chocolatinho, não sei se vocês lembram, que falava, compre o chocolatinho, compre o chocolatinho. Esse é um tipo de propaganda que ele foi proibida na TV aberta, por quê? Porque era voltada para crianças, então induzia um consumo diretamente de crianças. Foi proibido. Só que no meio digital era a terra de ninguém, como a professora Pamela trouxe muito bem. Então, agora existem, né, diretrizes que vão
ajustar, ajudar a moldar esse meio digital, porque antes estava muito solto. Esse é um dos caminhos, né? Uma das diretrizes que mudou. Então, algumas propagandas de jogos, não sei se vocês costumam jogar ou ver joguinhos, né? Tem aqueles loot box, né? Aquelas caixinhas surpresas que elas usam dos mesmos mecanismos de cassinos. Então, são mecanismos muito tendenciosos que exploram a vulnerabilidade do ser humano. Por quê? O cassino no Brasil é proibido, só que o mesmo mecanismo está disponível na internet e disponível para criança. Então, agora, essa lei ela vem para proibir também essas caixinhas surpresas, né, voltada para crianças. Então, algumas coisinhas práticas que a gente consegue trazer, né, para o dia a dia. Eu acho, inclusive, que o ECA Digital demorou de ser implementado, essa extensão para a rede de proteção de crianças e adolescentes. Inclusive, não acho que ela encerra aqui com essa nova lei, porque o mundo digital ele está em constante evolução. Então, para a dinâmica social de hoje, para os desafios de hoje, eu acredito que ele vai conseguir responder em alguma medida aos desafios, mas que ele não pode parar por aí, porque as dinâmicas sociais vão mudando e o mundo tecnológico também. Com certeza. Inclusive, também, Madison, tem a questão da inteligência artificial, né? Que não se falava tanto há 3 anos atrás, né? Então, ela vem num processo muito rápido, muito dinâmico e precisa-se daqui a pouquinho também outras leis e atualizações também, né, nesses estatutos das crianças, na lei também, né, propriamente, tanto para a proteção integral de todas as pessoas, quanto para as crianças, né, porque são o público mais vulnerável. Então, nós pensamos em crianças e adolescentes como o público mais vulnerável, que não tem tanto discernimento, assim, do que é o certo, do que é o errado. Então, para isso também. Então, essa atualização não para por aqui, que nem você trouxe. Então, ela sempre vai vir em constante mudança, sim. Nós tivemos agora a BNCC computacional também, que entrou agora em vigor, né? Essa cobrança, né? Que é a 5, né, professora? A BNCC computacional é a 5, a quinta, que trabalha a quinta competência. E alguns municípios, eu estive agora na Undime de Santa Catarina e eu recebi várias perguntas, né, de dirigentes municipais perguntando sobre isso, né, falando, tá, mas e agora? Com a lei, com o ECA digital, e agora a gente precisa falar da BNCC computacional, meu Deus, como que a gente vai tratar isso, né? Então a BNCC, ela vem justamente para dar esse apoio, não que você vai inserir uma ferramenta digital na vida dessa criança, mas você vai dentro das escolas ensinar a usar. Não necessariamente com a ferramenta, mas mostrar a diferença do que é um hardware, de um software, como que as plataformas funcionam, quais os perigos envolvendo essas crianças, né? Trouxemos agora no título, né, desse programa, a adultização. A gente estava conversando aqui antes sobre isso também, né? Então, adultização, acredito que não seja o termo correto, porque a gente precisa ensinar as crianças que elas estão expostas a perigos muito maiores. Como a palavra correta é sexualização, pedofilia, são assuntos sensíveis, mas a gente precisa tratar isso, né? E aqui eu digo não só dentro da escola, do ambiente de formação, mas sim em casa com as nossas crianças. Nós, pais, eu sou mãe, nós temos essa responsabilidade de tratar isso com as crianças, apesar de ser um tabu ainda, né? Difícil falar, mas a gente precisa falar sobre isso. Perfeito, exato. E vocês falando sobre as propagandas, né? Nós tivemos uma grande transformação ali, eu acho que em meados de 2010, né, as propagandas, principalmente naqueles programas infantis que passavam os desenhos, né, tinha muito as propagandas de brinquedos, enfim, e foi tirado do ar, né? Não pôde mais ser transmitido. Essas propagandas de brinquedos, enfim. De sandálias também, né? Era as sandálias que apareciam. Exatamente, porque isso gerava um comportamento nas crianças, né? E agora, eu tenho até uma pergunta para a Pamela, que o uso em excesso dessas telas, como elas mudam o comportamento social dessas crianças, no desenvolvimento delas e na aprendizagem. Vamos pensar assim, né, que nem você trouxe agora, Cauã, referente a antigamente, né? Sandálias, Xuxa, Angélica, e tinha até uma que era da tiazinha, né? Pensando agora a questão de sexualização,
não é? Então, foi tirado-se do ar. Por quê? Porque vinha com acessórios, né? E esses acessórios levavam ao quê? A uma preocupação, querendo ou não, que antigamente não se tinha. Tudo que nós falamos em excesso, ele é prejudicial. Então, vamos pensar num processo de aprendizagem da criança e do adolescente. A criança que ela é muito tempo exposta à tela, que ela é muito tempo, fica somente na frente da televisão ou jogando um joguinho específico, ela começa a ter algumas questões, tanto na parte do processo de desenvolvimento, tanto na parte do social também. Então, ela tem dificuldade de atenção, né? Então, vamos tirar ela da tela. Ela já tem uma irritabilidade em excesso. Não, só quero fazer aquela... vou brincar se tiver tela. A questão de reuniões, né, com os familiares antigamente, que todos saíam, iam brincar de corda. Vamos pular corda, né? É questão de coordenação motora, né? Coordenação motora fina, de pegar a pinça para girar a corda. Hoje em dia não se tem mais isso. A primeira pergunta quando as crianças chegam em algum local é: tem Wi-Fi? O Whindersson Nunes fez um videozinho sobre isso, sensacional, né, dessa musiquinha. E é muito isso. Então, as crianças hoje em dia, elas não conseguem mais viver sem a parte digital. Então, tudo que é em excesso, não vou dizer que tem a parte ali que é boa, sim, que daqui a pouquinho a gente vai tratar, mas tem a parte que é ruim, ela é prejudicial. Então, tudo que em excesso, ele é prejudicial. Então, a questão de dificuldades de atenção, menor persistência nas tarefas também. Então, as crianças hoje, elas têm uma facilidade, deixa eu procurar uma tarefa, deixa eu pegar aqui, tá aqui rapidinho, né? Encontrei. Nós fazemos lá no Instituto um processo seletivo de jovens aprendizes, né? O Instituto IBGPEX, e isso que ele é a área de responsabilidade social aqui do Grupo Uninter, e nós trabalhamos com os jovens aprendizes. Então, todos os candidatos, eles fazem um testezinho conosco, né? Tanto a parte de raciocínio lógico, matemático, interpretação de texto e uma pequena redação. Nessa redação, eu falo para eles: pessoal, não precisa pesquisar. Vocês não vão ser desclassificados se vocês errarem. Mas nós conseguimos ver ali como que o programa Jovem Aprendiz vai contribuir para a sua formação. E você consegue ver que eles pesquisam. Por quê? Porque eles têm esse medo também de errar. E é mais fácil eu não pensar na minha própria vida, na minha vivência, é mais fácil eu estar ali rápido, né? Então, essa questão da criatividade, uma aprendizagem rápida também, então ela é essencial, ela facilita também muitos processos, mas é rápido, é superficial. Então, as pessoas não se aprofundam mais no conhecimento de determinada área. Por quê? Porque a tecnologia está rápida. Então, se você for conversar com uma criança que ela viu um vídeo na internet, eu vi um vídeo, não lembro de onde que foi, o momento que foi ali porque eu estava rolando. E é rápido. E na questão social é a mesma coisa. Então, as crianças, elas aprendem convivendo, elas aprendem esperando, elas aprendem negociando. E essa negociação, quando você sai do convívio mesmo, que nem nós estamos aqui, e você só vai para o digital, é mais fácil eu ficar aqui e eu conversar. Eu tenho vários amigos aqui, mas eu não vou ter o meu momento de espera. Poxa, esse é o meu momento de fala. Então, todos estão aguardando para eu terminar a minha fala. Aqui não. É um que vai na frente, o outro. Então, esse convívio, tanto no processo de aprendizagem também, nessa questão rápida, dificuldade de atenção, e é bastante, porque não prestam mais atenção em uma coisa específica, tem essa questão de conteúdo muito raso e a questão da socialização também. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos aprender a conviver em sociedade, e esse conviver em sociedade entra essa dificuldade. Complementando o que a professora falou, existem 3 pontos fisiológicos, agora tratando da minha área, que eles ajudam a explicar todos esses comportamentos que ela vivencia, né, dentro do processo seletivo de jovem aprendiz, e a gente consegue ver em sala de aula e com as nossas crianças também. Esses 3 são a própria dopamina, que é muito falada hoje, e eu tenho um pouquinho de receio, porque muito se falou e falou besteira, então, mas ela existe, né, e nós temos um nível
basal. Então, a todo momento, nós estamos produzindo essa dopamina. O jejum de dopamina mesmo não existe, porque senão você estaria numa depressão profunda e não levantaria da cama. Mas o que acontece com as plataformas? Esse nível basal que nós necessitamos para fazer qualquer atividade, né, do dia, seja levantar da cama e tomar um café, ele existe e ele é um nível baixinho. As redes sociais, elas fomentam tanto isso que há uma sobrecarga e elas vão aumentando esse nível basal, que de repente ele está tão alto que chega dentro da sala de aula, a criança não vai ter interesse em ver a professora falando com um quadro negro atrás dela, sem nada se mexendo. Então, capturar a atenção dessa criança vai ser muito difícil, porque ela está acostumada com esse excesso de estímulos, né? O segundo ponto, que é muito prejudicial dentro da fisiologia, é a não formação da bainha de mielina. Então, a gente tem uma camada super protetora que envolve o neurônio. E essa camada é tipo uma geleia, tipo uma capa de fio mesmo, né? E ela vai ajudar a transmitir as sinapses. A diferença de uma criança para um adulto em velocidade, isso de uma criança saudável, é de 0 a 300. Então, um adulto processa as informações a 300 quilômetros mais rápido do que uma criança. Se a gente não tem a formação ideal dessa bainha de mielina, a gente está fragmentando e enfraquecendo essas redes neurais. Isso resulta no quê? Na falta de atenção, na falta de empatia, na falta de uma comunicação, e justamente por ela estar imersa nessas redes, vendo conteúdos superficiais, como a professora trouxe, ela vai ter o quê? Uma falta de vocabulário. Essa falta de vocabulário, ela resulta numa falta de autocontrole. Como assim, prof? Já tentou explicar alguma coisa para alguém? Pode ser a esposa, marido, né, namorada. Você tenta explicar, a pessoa não entende. Aí você explica de novo. Aí não entende. Aí você explica a terceira vez e você não sabe mais explicar e fica irritado, porque você já explicou e a pessoa não entendeu. A criança com uma baixa, né, com um baixo vocabulário, com baixo repertório, ela não vai conseguir se expressar e ela vai ficando irritada. Então, falta autocontrole, que está associada às funções executivas, à tomada de decisão, então ela fica mais impulsiva, né, mais agressiva. Então, a gente consegue ver aqui uma cadeia de consequências. Não é um fato isolado, é uma montanha, um emaranhado, que uma coisa puxa a outra e a ladeira só desce, né? Verdade. Sim. E essa sua fala ela é um pouco sobre o impacto do uso das telas. Eu queria voltar um pouco à questão do ECA digital a respeito da responsabilidade. O texto dessa nova lei diz que é de responsabilidade das famílias, do Estado e das plataformas. Sim. Eu queria falar um pouco a responsabilidade de cada uma, começando por você, Pâmela, falando qual é a responsabilidade das famílias. A família ela ainda está com a responsabilidade, tanto a questão de cuidado, zelo, né, pela criança, e tanto a questão da educação também. Então, pensando na forma de educação, então a família ela precisa nortear também alguns termos. Eu sou mãe de uma adolescente também que está fazendo aniversário hoje, e é sobre isso. Eu acho que é a conversa. Todo o diálogo que ele é bem claro, ele é aberto, ele funciona. Então, colocar limites. Então, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, a família, ela entra muito dentro desse papel, né? A responsabilidade, tanto a questão social, familiar ali, e a questão da proteção também da educação. Não somente a educação escolar, né? Desde a fase da infância até a fase adulta, mas a questão agora também de educação referente ao uso correto das redes sociais e de telas, né? Então, a gente fala bastante de redes sociais, mas as telas também, como um jogo, né? Então, um jogo de Roblox, né? Então, virou-se uma onda de jogo de Roblox. Os pais conseguem conversar, será, com os seus filhos? Porque senão entra naquela questão de birra. Ah, você está fazendo birra, meu pai, ele é um pai autoritário. Não é isso, é a questão de conversa. Então, tudo que nós conversamos, entramos num acordo, isso é importante. Eu costumo falar tanto para minha filha, tanto para os adolescentes também com quem eu convivo. Por quê? Por que você quer utilizar isso? Ah,
Por causa disso, disso, disso. Ah, não tenho essa resposta agora. Você já está fazendo um censo para ele pensar, para ele poder te formular uma resposta correta. E também a gente entra em negociação. Ah, um pouco de tempo, 10 minutos durante o dia. Tá, então 10 minutos se você ler um livro. Então, a família, ela tem essa responsabilidade nesse uso também, nesse uso correto dentro de casa, porque é mais fácil eu chegar, ir em casa, né, tô cansada do trabalho, né, hoje, né, ai, fiz muita coisa, ele tá lá, tá na tela. Eu vi um vídeo da professora no Instagram que isso é muito real, falando sobre isso, né, mas ele tá lá na tela, é tranquilo, né, não tem problema. Tem problema sim. Ainda mais saindo da boca de pais que são responsáveis pela criança, são responsáveis pela formação, porque que adulto que ele irá se tornar. Então a família ela tem um papel super importante, que muitas vezes ele é negligenciado. Negligenciado, deixa lá que ele está brincando quietinho, né? Tá ali no cantinho, tá na tela, não tá incomodando ninguém, né? Esse não incomodar, essas palavras-chave que são tratadas, elas têm um impacto muito grande. Então, parece que estão se retirando hoje em dia. Não, deixa aí que eles são criados sozinhos. Não. É bem aquela questão de cuidado e proteção, é o cuidado e a proteção nas telas também. E qual é o seu cuidado? Eu acho que é essa mensagem também que precisa ser levada para os pais, né? Não estou somente deixando o meu filho, mas eu estou ensinando ele os limites. O que ele pode, o que ele não pode, o correto, o que não é correto também de se fazer. Então nós falamos, você precisa respeitar, né, as pessoas, o convívio, você não pode xingar, você não pode fazer isso. A mesma coisa também referente ao uso, né, do digital, o que pode, o que não pode, limites. Eu acho que tudo que tem limite, um diálogo pré-determinado, ele é válido. Então, quer dizer, a família tem responsabilidade sobre a criança ali com relação ao uso das tecnologias, das redes sociais, mas até para ela saber lidar com isso, ela também precisa saber se relacionar com as redes sociais. Porque, de repente, a criança vê na figura do pai e da mãe pessoas extremamente viciadas em redes sociais. Então, assim, olha, você me ensina, mas pelo exemplo, você cai naquilo que você quer que eu não faça, né? Então, também tem esse desafio dos próprios adultos da casa aprenderem a lidar com as redes sociais. Não é só falar, né, Madison? Vou lá e eu falo, tá? Mas qual que é o exemplo, né? Quais são as suas ações? A gente conversava há pouco sobre isso. Quais são as suas ações que estão impactando diretamente? Então, as ações, elas dizem muito mais do que as palavras, né? Então, precisa andar junto, as palavras e as ações. Então, juntos, não é um separado do outro, né? Porque daí a criança também vai falar, mas poxa, meu pai, ele falou que eu tenho que fazer isso, mas ele faz totalmente diferente. E entra a questão da birra, que é birra considerado para os pais, mas a questão não é birra, ele está tendo exemplo dentro de casa. Em qual é o exemplo que está sendo passado? Então, isso também precisa ser repassado, né? Entrar no mundo também da criança. Tá, você joga esse jogo, por que você joga? Eu quero assistir essa série, por que você quer assistir essa série? Qual que é a faixa etária dessa série? Não, mas é 12 anos. Mas você tem 8. Não tem problema, não. Lá ele já diz qual é a faixa etária que a pessoa pode assistir. Então, se tem é por quê? Porque gera sérias consequências e essas consequências precisam ser levadas a sério. Porque não é ali momentâneo, é a longo prazo. E eu acho que os pais, eles até pecam quando eles falam assim, eu vi bastante isso na minha infância, com certeza você que está nos acompanhando e até as professoras já ouviram isso. É aquele velho ditado. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Acho que os pais, eles acabam pecando nisso, né? Às vezes não dar o exemplo de você olhar, como a professora falou, embaixo está escrito 18, classificação livre, 12 anos, né? Os pais, eles deixam. Eu acho que esse é o problema, né? Enfim, a senhora gostaria de complementar essa resposta? Que daí eu já faço uma outra pergunta sobre essa também. O que é interessante, né, a gente explicar em casa, porque antigamente os pais chegavam em casa e o trabalho tinha acabado. O trabalho ficava no trabalho. Hoje a gente leva o trabalho para casa. Então, muitas vezes os pais podem estar usando os dispositivos digitais para trabalhar.
Só que a criança não sabe, porque para ela é o celular, é o computador, ele está com aquilo, né, ali o tempo inteiro. Então, explicar para ela. A gente estava falando antes, né, que a professora usa muito, e eu uso também, calendário. Calendário é excelente. Fazer com as crianças. Então, olha só que legal. A gente já tem a parte do diálogo, né? Tem a parte da conversa, da construção de algo visual e da participação da criança para ela se sentir ativa neste momento. Então, construir um calendário de horários em casa, onde você está explicando, né? Muitos pais estão em home, então, olha, aqui o papai e a mamãe tá no horário do trabalho, então eu estou com a tela porque estou trabalhando. Esse horário é o nosso horário em família. Separar um tempo para a família, coloca a criança na agenda, é importante também, né? Um bom exemplo. Madison, nós temos perguntas aí no nosso chat do YouTube? Ainda não, tem alguns comentários que vai muito no sentido de que vocês já estavam comentando, né? Por exemplo, a Priscila falou, infelizmente está cada vez mais difícil também dos pais conseguirem monitorar os conteúdos que os filhos acessam. E também comentou que muitas crianças acabam chegando em certos conteúdos não por conta própria, mas por influência dos coleguinhas. Do algoritmo também, ele indica. Também. Então, primeiro de tudo, um apelo que eu sempre faço, né? Rede social não é para criança. A gente tem hoje a Lei Copa, né, que é uma lei já um pouco mais antiga, que estabelece o parâmetro de idade de 13 anos para se ter uma rede social. O ECA veio agora para fazer alguns ajustes, né? Então, ter a verificação, né? A vinculação da conta da criança com os pais, mas os estudos nessa área, já com negociação, né? É importante falar isso, consideram 16 anos a faixa limite, assim. Então, a partir dos 16 anos, a criança pode ter acesso à rede social. Por quê? Porque existem N problemas que não dá para pontuar todos aqui agora por conta do nosso tempo, mas que a criança pode estar exposta. Então, a violência, a sexualização, como comentamos, né? O acesso fácil a outras pessoas, então há vários predadores dentro do Roblox, dentro de outros jogos, né? De rede social que muitas vezes os pais desconhecem, por exemplo, o Discord. O Discord lá é terra de ninguém, porque é muito difícil você conseguir rastrear quem produz aqueles conteúdos, quem posta, né? Então, desafios da internet, desafios de automutilação, para os pais orientarem, eles precisam saber que existem essa problemática, né? Então, orientar as crianças, mas antes de tudo conhecer, parar para pesquisar. E quem está assistindo aqui o programa já é um começo, parabéns por estar aqui, né? Exato. E até eu ia fazer essa pergunta para você, que se é possível proteger as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, sem mudar a lógica de funcionamento das redes sociais, Sim. que é baseado no engajamento, né? Quanto mais engajamento uma publicação ou um vídeo, agora que nós estamos conversando, né, sobre as crianças estarem mudando um pouquinho o visual para conseguirem burlar essas leis, né? Então, é possível a gente proteger essas crianças sem mudar essa lógica de engajamento? Bom, a gente não tem acesso, né, à programação do algoritmo, então eles vão funcionar dessa maneira, pronto, acabou, aceita a realidade que dói menos, né? Então, como que a gente lida com isso? Então, hoje, o ECA Digital, ele traz essa verificação, não só de forma autodeclarativa, como era antes, né? Sou de maior, tenho 13 anos, enfim, clica no botão, pronto, acabou. Só que ainda não tem diretrizes específicas dizendo o que deve ou não fazer, como que as empresas devem implementar essas outras verificações. Só que as empresas já se adiantaram, né? Como a gente estava comentando do Roblox, que tem a verificação facial. Se vocês não viram, gente, procurem esses vídeos das crianças burlando esse sistema, porque é engraçado. E é engraçado e ao mesmo tempo é preocupante. Engraçado de ver a criatividade surgindo, né? Porque elas pintam um bigodinho, fica tipo festa junina, né? E elas passam por essa verificação. Então aqui a gente já vê que é frágil, que não funciona. O problema maior dessa verificação que o ECA traz, e que ao meu ver é o calcanhar de Aquiles ali, e também o cavalo de Troia entrando dentro da sala dos pais, né, dentro da casa dos pais, é a utilização de documentos oficiais.
Então, a criança, mas isso ainda não está implementado 100%, tá? Mas eles mencionam no ECA, da criança utilizar os seus documentos reais, RG, CPF e tudo mais. Ok, a gente está entregando o ouro para as plataformas. Em vez de proteger, a gente está expondo. Por quê? Quem vai cuidar, quem vai gerenciar esses dados? É a Agência de Proteção de Dados Nacional. E se vaza? Já aconteceu de vazar. Não houve punição. E se vaza? Para quem vai? E se vendem esses dados? Então, a gente está caminhando para um lado, mas a gente também está caminhando para um outro que vale a atenção. Ao meu ver, a melhor maneira de se proteger a criança de uma maneira prática é não tenha rede social. Criança não precisa de rede social, não precisa ter um perfil no Instagram, não precisa ter um TikTok e qualquer outra coisa. A mediação parental pode ser um caminho. O que eu faço agora, né, com a minha filha em casa? Tem dias que eu chego esgotada, que eu só quero pegar o meu celular e dar uma zapeada. O que eu faço? Separo conteúdos. Então, tem uma pastinha dentro do meu Instagram que eu separo conteúdos interessantes para eu ver com a minha filha. Então, é um momento que eu consigo mostrar para ela que a rede social pode ser algo, né, instrutivo e também divertido, de maneira mediada. Então, eu já fiz a curadoria daqueles conteúdos e ela está assistindo só o que eu deixo junto comigo. Então, sempre que surge alguma pergunta, eu estou ali para responder. Só que isso dá trabalho. Filho dá trabalho. E é para isso que a gente serve, para educar. Inclusive, tem um comentário da Meire, que é exatamente um ponto que você toca, professora, que existe também a questão dos próprios pais fazendo rede social para seus filhos menos de 13 anos, para estar postando a rotina dos seus filhos. Então, e não só, às vezes, não é só aquela criança influencer, né, que é outra problemática, né, criança que é influência digital, mas é o pai, o casal que faz uma rede social, uma página no Instagram para ficar postando foto das crianças, né? Sim. Há um risco para as crianças, não que ela esteja nas redes sociais, mas porque o pai, a mãe, publica nas redes sociais e uma vez publicada nas redes sociais, essas imagens podem ser usadas de forma indevida. Há um risco gigantesco, porque com o ECA, você pode hoje denunciar e eles podem retirar esse conteúdo. O problema é que eles vão retirar o conteúdo que o usuário postou. Só que aquele conteúdo ele pode ter sido baixado, pode ter sido salvo ou replicado e aí já se perdeu. A velocidade como ele caminha dentro das redes sociais é muito rápida. A gente não tem as plataformas ainda, né? A gente não tem esses mecanismos para gerenciar isso. Então, a melhor maneira é não postar. Ai, mas isso é muito, né? Ai, eu quero compartilhar aquele momento com meu filho, com a minha filha, ali tá tão bonitinho. Tudo bem, mas já parou para pensar no que pode acontecer? Hoje, existem plataformas digitais gratuitas, inclusive o Grok, que é uma inteligência artificial, que você coloca uma foto lá e dá um prompt, ele faz qualquer coisa. Esses dias deu um BO gigantesco com um colega, porque ele estava trabalhando, jogaram a foto dele, tiraram ali na hora do trabalho, jogaram no Grok e colocaram uma mulher vindo para trás dele, dando um abraço. Era uma inteligência artificial, aquela situação não aconteceu de verdade, mas isso pode acontecer com uma criança, inclusive de perfis. Eu vi uma esses dias da menina que tem síndrome de Down, que roubaram uma foto dela e colocaram ela dentro daquela plataforma que vende conteúdo, OnlyFans. Colocaram a menina dentro do OnlyFans, só que de uma maneira usando a inteligência artificial, só que era o rosto da criança. E aí? Você vai ter controle sobre isso? Então, conhecer esses perigos já é um ponto, né, que vai levar esses pais à reflexão de posta ou não posta. O que é interessante eu compartilhar no meu grupo da família, enviar para minha mãe, para o meu pai, né, para os avós das crianças, enfim. E o que é interessante para deixar aberto numa rede social, onde qualquer foto de criança que dança, né, uma bailarina, uma ginasta, aquilo pode ser já um alvo para um predador. Sim, e assim, reforça cada vez mais a ideia de que não adianta só a família, o Estado. Tem que haver responsabilização das plataformas também, né? Isso. Tem que haver. No caso das inteligências artificiais, colocar uma imagem lá e fazer um prompt para adulterar aquela imagem
tem que ser responsabilização direta da inteligência artificial usada para aqueles trabalhos, né? Vou puxar uma pergunta aqui do chat, daí eu vou passar para as duas comentários a respeito. É da Vanessa Prado, ela diz o seguinte: conversar e fazer palestras é suficiente para que adolescentes ou crianças levem a sério os cuidados com a internet? Às vezes parecemos que somos chatos. Na verdade, não é suficiente, né? Não é suficiente. Então, a educação, ela precisa vir de várias vertentes. Então, no ambiente escolar, então nós falamos bastante sobre o ambiente escolar, o que as crianças estão sendo ensinadas, né? Eu acho que a disciplina de geografia é interessante para mim. Mas será que a disciplina de educação financeira é interessante para mim também? Com certeza. Você vai vivenciar isso na sua vida adulta. Então, acho que desde da parte de educação infantil mesmo. Então, desde lá, quando você é pequenininho, o que eu posso, o que eu não posso. Mas meu amiguinho joga isso, meu amiguinho faz aquilo. Sim, mas você está inserido em outro contexto, diferenciar também, sabe? Eu acho que isso é muito importante, não somente as palestras, mas eu acho que essa educação constante, não uma educação rasa. Então, essa educação vinda em casa, essa educação nos colégios, essa educação vinda do Estado também, vinda das plataformas também, isso é importante, não uma educação rasa e não somente com palestras e vou passar um vídeo educativo hoje para você. Não, não é sobre isso. Não é sobre o vídeo educativo que você está passando ali para a criança ou para o adolescente, porque ele vai olhar, tá, tchau. E é assim, porque não é interessante. Então, tudo que não é interessante para eles, eles sobem. Né? Então, passam rápido, tem esse conhecimento raso daquele conteúdo. Então, para a gente aprofundar realmente, então, necessita ser introduzido desde a educação infantil. Lá com as crianças pequenininhas, que estão indo, né? 2 aninhos. 2 aninhos a criança já entende o que pode, o que não pode. Ela entende, sim. Mas não, ela é muito pequenininha. Sempre tem aquela questão, coitadinha, a criança não entende. Não, ela entende. Com 2 anos, ela precisa de regras também, limites. Tem um horário, uma rotina, um horário para tomar o café, horário para acordar, escovar os dentes, tomar café, ir para a escola, a mesma coisa. Então, necessita ser ensinado, ter essa educação desde pequena, não somente em um momento específico no colégio ou em uma palestra. Ela contribui bastante, mas não somente nesse momento. Vocês já foram em algum banheiro, seja de shopping, né, academia ou restaurante que tem aquela plaquinha? Não suba no vaso, dê descarga, lave as mãos. Esse é um exemplo, assim, clássico de como a educação demora, né? Porque não é um banheiro infantil, são banheiros públicos para adultos, né? E ainda precisa daquele passo a passo de como usar o banheiro, né? Então, aqui a gente consegue ver como a educação, ela demora. O uso de cinto de segurança, até hoje, a gente vê propaganda, outdoor, né? Está em vários locais. A importância do uso de cinto de segurança. Se beber, não dirige. A mesma coisa, ao meu ver, tem que ser com o uso das redes sociais. Estar em todos os lugares, né? E não só em palestras ou numa aula sobre isso dentro da escola. Sim. Isso aí. Pamela, quais os riscos que nós podemos citar em uma introdução das telas e das redes sociais sem o devido acompanhamento para as crianças que possuem alguma característica, como o caso do autismo? Então, na verdade, quando nós falamos em questão crianças neurodivergentes, né, com TEA também, então precisa-se ter um cuidado maior também. Vamos pensar em crianças típicas, utilizando, né, que nem nós estamos conversando sobre esse assunto, utilizando a tela, já tem essa questão de socialização, essa irritabilidade também, e ela pode se tornar um hiperfoco quando nós tratamos em crianças neurodivergentes. Ela pode ser tanto para o bem, né, e tanto para o mal. Se é um hiperfoco para um lado positivo, mas se é para um lado negativo. Eu tenho uma amiga que o filho dela, ele é autista e ele tem hiperfoco em animais. Então, assim, ele conhece muitos animais e animais, assim, que eu nem imaginaria que existiam, assim, sabe? São vários animais incríveis. E o que ele faz? Ele, na verdade, está trazendo conteúdo porque ele vai lá e ele pesquisa especificamente aquele animal.
ele vai lá e ele fala assim, tem um passarinho específico, e você desenha, faz os desenhos para ele, ele sabe. Então, ele foi alfabetizado dessa forma. Então, com a questão de desenhos, dos animais, a questão da escrita de animais, ele é não verbal. Porém, ele consegue se comunicar através dos animais. Aí é um lado positivo. Porém, isso se torna um lado negativo. Estou no hiperfoco de um jogo específico, de um jogo, vamos colocar um jogo de tiros, né? Então, a criança já vai pensar dessa forma. Nossa, tudo já vou atirar, vou querer arminha. Tá saindo com os pais numa loja de brinquedos. E entra essa questão de irritabilidade, a socialização também da criança. Não quero mais me socializar, a gente conversa sobre isso. E a questão da neurodivergência, ela é a mesma coisa. Então, tudo que é em excesso, ele é prejudicial. Então, precisa se controlar. Então, vamos ali, controlar para qual forma, né, de agir. Então, se é para um lado positivo, que nem eu trouxe aqui dos animais, e não é somente a tela, ele usa a tela para pesquisar, ele olha livros, né? Então, esses dias eu dei até um livro para ele, que ele tinha que colocar os animais específicos em cada área, né? Então, os animais do deserto, os animais do fundo do mar, isso é educativo, né? Mas a partir de que ponto? Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala também em neurodivergência. Perfeito. A gente está chegando ao final, depois eu vou pedir já para... Rápido. Que rápido. Eu vou pedir para o Cauã passar as orientações a respeito das horas complementares. Tem muita gente aqui no chat, mas antes, pelo fato de ter muita gente aqui no chat, eu quero puxar mais uma pergunta do chat. Do usuário DSD, enfim, é um nome de usuário, né? Mas tem um participante, obrigado pela sua participação. Ele diz o seguinte: olá, boa tarde. As profissionais acham que essa onda de influenciadores como Ítalo Santos, Virgínia e etc. acaba corroborando para a exposição de crianças nas redes sociais? Com certeza. Com certeza. Se a gente pensar, né? Da onde vem a educação? De onde vem a educação? A educação, ela vem de todos os lugares. Aqui nós estamos educando. Numa conversa de bar, está se educando, porque as pessoas estão debatendo sobre um assunto. A escola está educando. Aqui a gente já consegue fazer uma diferenciação de educação formal e não formal, né? A rede social, ela educa também, porque a gente aprende através dela. E esse aprendizado pode não ser positivo. Se a criança passa muito tempo consumindo aquele conteúdo, um Ítalo Santos que foi condenado, né? Sim. E que agora com o ECA Digital, inclusive, ele pediu, né? Ele pediu para reverter o... Porque se enquadraria como cultura, né? Olha só, né? Então, existem vários pontos frágeis que a gente tem que levar em consideração, não só do ECA, né? Mas do uso de rede social, da sexualização das crianças e do aprendizado delas. Então, se ela vê aquele comportamento... Eu esqueci o nome da menina, é Eriquinha? Que era a dançarina mirim. Se alguém lembrar do chat, avisa. Conta pra gente. Era alguma Camilinha. Camilinha. Então, a Camilinha era uma criança, não sei se ela já é de maior agora, acredito que não. Agora é de maior. Então, quando ela começou com ele, era uma criança fazendo as dancinhas ali do TikTok, super sensualizadas. A criança que só assiste aquele tipo de conteúdo, porque o algoritmo ele vai indicar mais e mais e mais e mais, e ela vai ficar dentro daquela bolha, ela vai se comportar como? A gente precisa de referências. Toda pessoa precisa de referência. Nós somos formados pelas nossas referências. Acredito que a professora Pamela foi fazer pedagogia, né? Porque teve uma referência que inspirou a vida dela. Eu fui para a área de neurociências também, porque tive uma pessoa muito próxima que me inspirou. Fui estudar comportamento para entender o comportamento da minha filha e das pessoas que me cercavam. Então, a gente precisa de referências. Quem é a referência do seu filho hoje? É a Camilinha? É a Virgínia? O que essa pessoa faz? Uma grande preocupação que a gente sempre discute muito lá em casa é o fato das pessoas famosas. Por exemplo, o jogador de futebol. O jogador de futebol ele pode ser excelente em campo, indiscutível, tem uma performance assim exemplar. Mas como pessoa, ele trai a mulher, ele tem vários outros filhos fora do casamento, é festa, é droga. E aí? Você não consegue separar, né? A criança não consegue
separar esse tipo de referência. Vai ser o fulano, porque ele é bom nisso, só que as outras coisas ruins que compõem o comportamento dele vão influenciar também. Então, esse é um problema muito grande, né? Por isso que a mediação dos pais, ela é tão importante. Perfeito. Então, nós chegamos ao final de mais uma edição. Passou rápido. Obrigado, professoras, por vocês estarem conosco debatendo nesse assunto tão difícil, tão sensível, que é o ECA digital, né? Agora, nesses últimos dias, nós estamos vendo. E mostrar que a proteção de crianças no ambiente digital não depende apenas de uma lei, mas de uma mudança de comportamento, de responsabilidade coletiva, familiar, né? Enfim, então, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E para você que está nos acompanhando, nós estamos com horas complementares. Então, atenção, a palavra é tecnologias, tá bom? A palavra é tecnologias. A palavra-chave, né? Isso, a palavra-chave. Então, para você que ainda não entendeu, clica aqui nesse linkzinho aqui do lado para você acessar a este conteúdo. Na hora que você for acessar esse conteúdo, ele vai pedir uma chave, uma palavra-chave. Você coloca tecnologias. Assim você consegue horas complementares de 2 horas, aliás. Exato. Então, muito obrigado você que participou, que deu a sua colaboração, mandou perguntas, a gente teve muitas interações, então foi um debate importante, rendeu participação e a gente vai continuar debatendo esse assunto. Como eu falei, o ECA Digital, ele foi importante, mas haverá mais mudanças, as tecnologias, redes sociais pedem isso, pedem essa manutenção de leis para garantir a segurança e proteção de crianças e adolescentes. Então, a gente espera você, nos próximos bate-papos, a gente espera vocês aqui para a gente ampliar essa discussão. Muitíssimo obrigado também. Obrigada. Contem com a gente. Isso, com certeza. E nós encerramos por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Isso mesmo, até a próxima.